Boa noite a todos vocês que estão acessando agora o nosso canal do YouTube, nosso culto de oração, estudo da Palavra de Deus, da Igreja Batista do Moreno. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. É muito bom ter vocês aqui conosco, nos acompanhando, acessando esse culto, e nós queremos convidar você para adorar o Senhor, para colocar-nos na presença do Senhor nesta noite de quarta-feira. Que Deus possa nos abençoar. E o nosso convite é que você transforme a sua casa numa casa de adoração ao Senhor. Num local onde você possa buscar a presença do Senhor nesta noite. Então quero convidar você agora a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. Vamos nos consagrar ao Senhor neste momento. Pai, queremos, ó Deus querido, abrir esse culto de louvor, de adoração ao Senhor. Queremos, ó Deus, colocar nossas vidas nas tuas mãos e te pedindo, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar. Deus querido, amado, tenha misericórdia de nós, que a tua misericórdia se renove, ó Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos lavar com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Que possamos, ó Deus querido, ter uma nova esperança no Senhor. Que a nossa vida, ó Pai, possa ser uma vida de louvor, de adoração ao Senhor. Pai querido, que neste momento, cada um que está agora nos acompanhando, possa, ó Pai, agora ser tocado pelo Teu Espírito. Que possa sentir o Teu Espírito. E que o Espírito Santo, ó Pai, possa estar sobre nós, neste momento. Que possamos, ó Deus querido, ouvir a Tua voz. Venha, ó Pai querido, neste lugar, é que nós te pedimos, em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 77, para a nossa meditação da palavra do Senhor. No versículo 1 e 2. Livro de Salmo, capítulo 77, 7, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Elevo minha voz a Deus levanto a minha voz, para que Ele me ouça. Busco o Senhor no dia da minha angústia. À noite, minha mão fica estendida e não se cansa. Minha alma se recusa a ser consolada. Nosso convite para você nesta noite é para que você busque o Senhor. Que nós possamos levar a nossa voz, o nosso clamor diante do Senhor. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, as suas dificuldades, as suas aflições, mas o nosso desejo nesta noite é que o Senhor possa ouvir a nossa oração. Que Deus possa atender essa nossa oração. Por isso, o nosso convite é que você não adore o Senhor sozinho aí na sua casa. Reúna a sua família agora. O nosso convite é que você transforme esse culto num culto doméstico, num culto familiar, no culto onde a sua família também seja abençoada pelo Senhor. Para que juntos nós possamos clamar, adorar ao Senhor, buscar a face do Senhor. Então reúna toda a sua família, vamos juntos adorar o Senhor, vamos juntos clamar ao Senhor. Vamos juntos nos colocar na presença do Senhor, nesse nosso culto de hoje. Nesse culto aonde o Senhor está presente nesse lugar. Amém? Deus está aí com você, Deus está aqui comigo. E neste momento nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor. Então, adore o Senhor neste momento. Vamos louvar o Senhor. Em fermente oração, tenho meu coração
na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que está a pedir, sem que tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se obrares então, se que o teu coração goza a paz que o Senhor tem pra dar, e de Deus não sentir que sua alma se abrir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará, ó Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Meus irmãos, esse nosso culto é um culto de oração. E eu quero orar pela sua vida. Você que está aí na sua casa. Talvez você está passando por uma grande luta, por uma grande dificuldade, por uma grande aflição. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. E eu quero orar pelas lutas e pelas dificuldades que você está passando. Você está agora reunido com a sua família. Se for possível, dê a mão à sua família. Dê a mão a eles. E vamos clamar ao Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos colocar essa angústia para fora, colocando agora diante do altar do Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, para colocar nossas lutas, nossas aflições, as nossas dores, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos machucando, aquilo, ó Pai, que está tirando a nossa paz, que está nos deixando, ó Deus querido, deprimido, aquilo que está tirando a nossa esperança, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Eu quero, ó Pai querido, colocar nas Tuas mãos. Quero, ó Pai querido, colocar nas Tuas mãos a vida das pessoas que estão agora nos acompanhando. As suas dificuldades, as suas lutas.
Eu não sei, ó Pai, o que se passa nos seus corações, como que está a família dessas pessoas, se há alguém doente, se há alguém enfermo, se há alguma dificuldade financeira, se há, ó Pai querido, falta de trabalho. Pai querido, neste momento que o Senhor possa olhar para nós, o Senhor possa atender essa nossa oração. A Tua palavra diz que nós devemos olhar para o alto, de onde vem o socorro. Nós, ó Pai querido, neste momento estamos olhando para o alto, olhando para o céu e clamando ao Senhor diante do Teu trono da graça, que a Tua graça, ó Pai, venha sobre nós, que a Tua graça, ó Pai, esteja em nós e que a Tua graça guie, ó Pai, o nosso espaço. Deus querido, há pessoas enfermas, há pessoas no leitos da morte, há pessoas em aflições, pessoas, ó Pai querido, aqui da nossa comunidade, pessoas, ó Deus querido, que estão com dificuldades. Talvez, ó Pai, não tem alimento, não tem o pão sobre a mesa. Há pessoas passando necessidades. Há pessoas, ó Pai, feridas e machucadas, talvez espirituais, emocionais ou físicas. Eu não sei, ó Pai, mas o Senhor sabe e o Senhor conhece os corações. Então visita esses lares. Tome, ó Pai, nas Tuas mãos e restaura, ó Pai querido, esse lar. Se há, ó Pai querido, talvez brigas de esposa com esposo, de pais com filhos, de irmãos, que o Senhor venha restaurar. Se há falta de amor, falta de perdão, que o Senhor, ó Pai querido, trabalhe nesses corações, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos recebidas, e o Senhor tem dado muitas bênçãos. Mas que o Senhor, ó Pai, possa nos abençoar ainda mais. Pai, eu quero rogar ao Senhor por chuvas, ó Deus querido, aqui. As chuvas, ó Pai, que nós temos recebido, têm sido ainda poucas, para que os nossos riachos criem vida novamente. Nossos riachos, ó Pai, possam encher as barragens, as lagoas. E nós queremos rogar ao Senhor que mande chuva, ó Pai, chuva forte e poderosa, Senhor, para que as nossas barragens, nossos rios ganhem vidas. Ó Deus, não desampara, ó Pai querido, os seus. Não nos deixa, ó Pai querido, sozinhos e órfãos, mas nos ajude, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos passar esse momento para o nosso momento missionário. O tema da nossa campanha de missões mundiais 2021 é Viva o poder de transformar. Eu gostaria que você repetisse comigo. Viva o poder de transformar. E a nossa divisa, ela se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero, meus queridos, desafiar você a contribuir com missões. Eu quero desafiar você a orar por missões, a orar pelos nossos missionários. Eu quero desafiar você a viver este momento missionário. Que você possa contribuir financeiramente. Lembrando que a nossa oferta ela vai ser convertida em dólar. Então é importante que nós possamos contribuir para que possamos enviar para os nossos missionários que estão nesse mundo afora. E nós vamos agora assistir o nosso missionário, o pastor Caleb, da nossa Junta de Missões Mundiais. Ele convive junto com a sua esposa, Rebeca, e eles estão em campo missionário há mais de 17 anos, servindo como uma família missionária no mundo árabe. E eles estão testemunhando do Senhor
de uma fé em Cristo Jesus, aonde eles vivem é muito complicado. Eles sofrem perseguição. Por isso, os irmãos vão estranhar um pouco, porque ele não vai poder mostrar o seu rosto. Será uma figura que estará, então, mostrando ali para a proteção desse nosso missionário, para que ele fique em segurança. Por isso, ele não pode mostrar o rosto dele, porque aonde ele está é um local islâmico, mundo árabe, que persegue os cristãos, que mata os cristãos. Por isso, meus queridos, ele precisa muito da sua oração. Por isso, ele precisa muito da sua contribuição para poder levar esse poder de transformar que é Jesus. Então, preste bastante atenção nesse testemunho do pastor Caleb, que estará trazendo essa mensagem para nós nesta noite. Anamatu wassalam, graça e paz. Eu sou o Caleb Mubarak, missionário de missões mundiais no mundo árabe. Que alegria me dirigir a vocês hoje para falar sobre os desafios de viver pelo poder de transformar entre as nações. Somos a família Mubarak e estamos casados há 22 anos. Há exatos 5 anos chegou para nós a nossa grande herança e tão esperada, o pequeno Ismael. Há 17 anos nós servimos como família missionária ali, especialmente entre os árabes de fé islâmica. E a gente tem como maior desafio a busca, como discípulos de Jesus, levar muitos outros árabes, descendentes de Ismael, aos pés do Senhor Jesus. As palavras de Paulo a Timóteo oferecem, no meu entendimento, 3 dimensões bem pedagógicas. O apóstolo fala sobre liderança, sobre sofrimento e sobre ensino de qualidade. Ele desafia seu discípulo a saber liderar em todas as circunstâncias, que saiba também ensinar verdades eternas, mas que também saiba sofrer, uma vez que a fidelidade a Jesus tem sempre um preço. Dito isso, eu gostaria de convidar vocês a perceberem o quanto essa carta ainda é aplicável ao dia de hoje, ao contexto ali do Oriente Médio. Queria te mostrar essa família, é uma família muito especial, ela se enquadra muito bem dentro desse aspecto da carta de Timóteo, de saber liderar bem. Eles são exímios conhecedores da Bíblia, abriram mão de um passado de religiosidade dentro do islamismo, são perseguidos diariamente, especialmente as crianças, são naturais de um país do norte da África, onde 99% da população é muçulmana. Mas eles são líderes, e líderes de excelência, têm ajudado a tantos outros cristãos a crescerem na fé naquele que os tirou das trevas e os trouxe à luz. Eles vivem diariamente o tripé mencionado por Paulo a Timóteo: poder, amor e equilíbrio. Já o papai dessa foto que você está vendo me ensinou o quanto é desafiador viver num ambiente em que saber sofrer é primordial. Ele se converte ao Senhor através da ajuda de missionários, a cuidar da saúde do filho, que nasceu com um problema muito sério, mas a situação levou o garoto a óbito. E esse pai, então, hoje já com Cristo, é atacado todos os dias por todas as pessoas. Na sua comunidade, até o dia de hoje, ele é chamado de anátema, de traidor, e tem muitos benefícios negados por conta da sua decisão de seguir a Jesus. Mas ele segue andando por aquelas ruas empoeiradas da sua cidade, ouvindo todos os amaldiçoando. Mas a sua resposta sempre é a mesma. Ele diz: quem nos deu o menino foi o Senhor, quem permitiu que ele se fosse também foi o Senhor. E ele conclui dizendo a todos: louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Ele vive pelo poder que vem do alto, e ele ainda exerce amor aos seus inimigos. Isso marca a vida desse valoroso irmão em Cristo naquele país regido pela lei islâmica chamada Sharia. Mas eu quero terminar com um último exemplo, que tem muito a ver com essa foto que você está vendo aí. Hoje no Oriente Médio muita coisa está acontecendo, principalmente entre refugiados que vivem em situações precárias.
No verão, as temperaturas podem chegar aos 60 graus em alguns acampamentos, mas no frio, como agora é o inverno por lá, as temperaturas esse ano estão abaixo de zero por muitos dias, há muita neve, e o frio tem sido um grande obstáculo, até mais do que um ataque mesmo de um inimigo ou de um grupo terrorista. Mas é justamente ali, num ambiente desse, que a gente tem muita alegria de dizer que existe um oásis em meio a tudo aquilo. Tenda de Brincar, que é um projeto voltado a crianças em idade pré-escolar, ele tem sido um auxílio, à ajuda a crianças que vivem o trauma de uma guerra. A Tenda de Brincar, que recém voltou agora do período de lockdown, as crianças já estão indo novamente, graças a Deus. A gente já pode, então, ver ali transformação de vida acontecendo, porque existe o equilíbrio, mesmo citado por Paulo, o equilíbrio de saber levar ajuda, caridade, mas também ter como prioridade o ensino da palavra de Deus, que faz com que missões mundiais estejam no caminho correto, o qual é aquele de viver o poder de transformar vidas naquele lugar. Que o eterno, poderoso e bondoso Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela nossa parceria, por caminharmos juntos. Tudo que é feito no campo depende muito das igrejas no Brasil e a gente quer louvar a Deus pela vida de todos vocês. Um aplauso ao que vocês já fazem e têm feito e realizado até a data de hoje. Fiquem na paz. Em árabe a gente diz Ma'as salama. Até a próxima. Glória a Deus pelo testemunho do pastor Caleb. Com certeza você ficou tocado, assim como eu fiquei tocado pelo testemunho dele. Eu quero orar pela vida dele e pela vida também da sua família, pelo seu ministério. Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti a vida do nosso missionário, pastor Caleb, juntamente com a sua família, sua esposa e o seu filho, Pai. Deus querido, sabemos que é um grande desafio testemunhar aonde há uma perseguição do mundo islâmico, de uma fé islâmica, onde, ó Pai querido, eles não creem em Jesus Cristo, mas o Teu servo, ó Pai, está lá. E nós, ó Pai querido, estamos aqui. E devemos, ó Pai, segurar a corda aqui. Devemos, ó Deus querido, levar essa palavra, ó Pai, de mensagem, de amor, de esperança a todas as pessoas. É a missão da igreja. E Ele, ó Pai querido, é nosso missionário. Faz parte, ó Pai querido, do Teu povo aqui da igreja. E nós, ó Pai querido, como igreja, precisamos sustentá-lo, Pai. Eu quero, ó Deus querido, te pedir que o Senhor abençoe a nossa oferta. Pai querido, estamos passando, sim, por um momento muito difícil financeiramente. Mas, ó Pai, que o nosso coração não esteja fechado, Senhor. Que o nosso coração não esteja, ó Pai, endurecido. Que o nosso coração, ó Pai, não venha mendigar, ó Pai, uma oferta para sustentar os nossos missionários que tanto precisam. Deus querido, tome nas Tuas mãos o ministério do pastor Caleb, sua vida espiritual, sua vida emocional, todo, ó Pai, os seus amigos, as pessoas que estão ali se convertendo, as pessoas que estão sendo evangelizadas. Ó Pai, que haja poder transformador naquele lugar, Senhor. Por isso nós colocamos diante do Senhor e clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus, o Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Então nós vamos louvar o Senhor com a nossa música tema, a nossa campanha de missões, Viva o Poder de Transformar. Vamos louvar o Senhor e engrandecer ao nome do Senhor nesta noite. Foi pouca graça e
Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança, e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, para todo que crê, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança, e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Convido vocês, neste momento, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1 e o verso 2. A nossa meditação da palavra do Senhor nesta noite, aquilo que Deus quer falar conosco. Com certeza Deus quer falar com você, Deus quer abençoar a sua vida. Então você pode abrir a sua Bíblia, você também pode acessá-la, qual for a melhor forma que você tem para fazer a leitura da palavra do Senhor nesta noite. No Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor para nós. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, de seguinte modo: estavam junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Nataniel, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus querido, amado, Deus santo, neste momento queremos ouvir a Tua voz e aprender a Tua palavra, Senhor. Queremos Te pedir que nós possamos estar, ó Pai, com nossos ouvidos abertos para poder aprender da Tua palavra, Senhor, nesta noite. Que todo empecilho, ó Pai, que todas as estratégias satânicas e diabólicas que o diabo tenta colocar nas nossas vidas para que nós não ouçamos a Tua voz, possa cair agora por terra. Quero Te pedir que o Senhor possa usar-me, que eu possa, ó Pai, ser esse instrumento agora nas Tuas mãos, Senhor. Fale, ó Pai, através da minha vida, Senhor. E abençoe, ó Pai, cada um que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema da mensagem desta noite é um encontro significativo. Os discípulos de Jesus, depois do todo o acontecimento da morte e da ressurreição de Jesus, Jesus aparece para eles e fala para eles retornarem para a Galileia. E este capítulo, ele registra a aparição de Jesus junto ao mar de Tiberíades. E Jesus tinha feito pelo menos outras 6 aparições para os seus discípulos quando eles estavam lá em Jerusalém, ou ali nas suas redondezas. E nós podemos ver que Jesus também apareceu várias e várias vezes
Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 6, vai dizer que 500 cristãos ou 500 discípulos de Jesus viram Jesus. Jesus apareceu para 500 discípulos deles, ou para os crentes, para aquelas pessoas que acreditavam em Jesus. E no versículo 7 de 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer que Jesus também apareceu para Tiago e seu irmão. E a gente pode ver aqui uma outra aparição de Jesus nesse capítulo 21, depois da sua ressurreição, mostrando que Jesus venceu a morte, mostrando que a morte não teve poder para segurar Jesus. E Jesus, ele quando ressuscitou e apareceu para as mulheres, Jesus deu uma mensagem para elas transmitirem para os seus discípulos, que está lá em Mateus capítulo 28, no versículo 10. Então Jesus disse: não temais, ide e dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E talvez os discípulos de Jesus, por questão de falta de fé, talvez por medo, eles ainda permaneceram em Jerusalém, ficaram lá. Mas depois que Jesus apareceu para eles, quando eles estavam de portas fechadas, e Tomé pede para poder então tocar nas mãos de Jesus, eles então atendem esse pedido de Jesus e retornam para ali a Galiléia. E lá eles ficam esperando Jesus. Mas enquanto eles estavam esperando Jesus, talvez eles estavam ali confuso, inseguro, com medo, eles resolvem ir pescar. Era o que eles sabiam. Era natural que eles fizessem isso, talvez por um sentimento de insegurança, talvez querendo voltar aos seus ofícios antes de Jesus chamá-los para eles serem discípulos de Jesus, antes deles caminharem com Jesus. A profissão de muitos daqueles discípulos de Jesus era de pescadores. Então eles resolvem voltar a pescar. E esse capítulo 21, ele vai registrar aqui que 7 discípulos resolvem pescar. 7 discípulos tomou essa iniciativa. Essa iniciativa que teve primeiro com Pedro, que alguns até chamam ele como líder, mas é aquele que tomava muitas vezes uma iniciativa, aquele que tomava a frente de algumas coisas. Embora a pesca fosse algo frequente na vida deles, eles tivessem uma boa relação com a sua profissão de pescadores, o texto vai dizer que eles não conseguiram apanhar nada, eles não conseguiram nada. E quando chega de manhã, já cansados, famintos, possivelmente frustrados por ter passado uma noite toda trabalhando e não conseguir nada, eles veem Jesus de longe. E Jesus faz um milagre, porque manda eles jogarem novamente a rede. E aqueles homens que têm essa profissão de pescadores, homens experientes, obedecem Jesus. Eles lançam a rede e conseguem puxar muito peixes para dentro do barco. Esse texto aqui é um texto que nos chama muita atenção e deve chamar também a sua atenção, porque eu quero aqui tirar algumas lições para as nossas vidas desses 7 discípulos de Jesus que estavam ali reunidos. E aqui nós podemos tirar algumas imagens sugestivas da variedade da igreja do Senhor e dos seus traços característicos. Então eu quero aqui analisar cada um desses discípulos rapidamente com você nesta noite, para que nós possamos aprender da palavra do Senhor. Esses 7 discípulos aqui. Quero começar aqui primeiro com Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele era pescador da cidade de Betsaida. O seu nome na Bíblia aparece como Simeão, Cefas ou Simão. O seu pai é Jonas e o seu irmão é André.
Os estudiosos, eles entendem que ele foi um típico de homem do campo, uma pessoa simples, direta, mas também muito impulsiva. E parece que para ele possuía uma aptidão natural de exercer uma liderança, talvez por ser uma pessoa calorosa, vigoroso, ou talvez muito comunicativo. Mas Pedro, ele tem uma imagem de atividade zelosa, porque ele era pescador. E talvez porque todos os suprimentos havia acabado, e Pedro, como talvez líder ali, ou aquela pessoa que toma a iniciativa sempre à frente dos discípulos de Jesus, ele vira e fala: eu vou pescar. Talvez fosse a coisa mais natural a fazer naquele momento de pescar. Porque talvez tivesse acabado todo o suprimento, ele estivesse com fome, ele estivesse talvez cansado de esperar, e eles então resolvem pescar. Mas na verdade eu quero aqui chamar nossa atenção que talvez Pedro estivesse cansado de esperar Jesus. Dizer: olha, Jesus está demorando muito. Ele marcou um encontro aqui com a gente está aqui, mas ele está demorando muito. Eu acho que eu vou voltar à minha antiga profissão, eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha profissão antiga. Talvez nós somos assim também. Pessoas que estejam cansados de esperar algo. Cansado talvez de esperar algo na nossa vida espiritual e passamos a agir por impulso. Muitas vezes nós queremos fazer algo do nosso jeito e não queremos mais esperar o jeito do Senhor. Queremos fazer por nós mesmos. Queremos resolver ou dar o jeitinho brasileiro. Lembra de Sara, esposa de Abraão? Havia uma promessa para Abraão. A promessa é que ele seria um pai de uma grande nação. Mas Sara estava já cansada de esperar essa promessa. E ela resolve então pegar a sua serva, Agar, entrega ela para o seu marido, Abraão, e fala: olha, você vai ter filhos com ela, porque quando esse filho nascer, eu vou pegá-lo e ele então será nosso. Essa não era a vontade de Deus, era a vontade dos homens, porque havia cansado de esperar a promessa. E quantas vezes nós queremos resolver os problemas do nosso jeito, pela nossa força e não pela força do Senhor. Não queremos mais esperar. Assim era Pedro aqui. Ele havia cansado de esperar. Ele vira e fala: eu vou pescar porque Jesus está demorando demais. E talvez, meus queridos, algumas pessoas estão também cansadas de esperar. Esperar talvez milagres na sua vida. E aí tenta dar o jeito, tenta resolver do seu jeito. Por isso, esse texto aqui ele deve chamar nossa atenção, porque nós devemos confiar no Senhor, porque há momento certo, há tempo certo para o Senhor agir. Não devemos agir por impulso, mas devemos esperar o milagre acontecer. Devemos esperar que o Senhor irá resolver, porque há tempo para todas as coisas. E a igreja do Senhor deve aprender a esperar o tempo certo do Senhor. Lembra lá de Eclesiastes capítulo 3, que vai dizer: tudo tem ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para Deus agir na sua vida.
Mas um outro discípulo aqui que deve nos chamar a atenção é Tomé. Não temos muitas informações sobre Tomé. E muitas vezes na Bíblia o seu nome é Dídimo. Tomé aparece na Bíblia como alguém de extremo. Ele demonstrava algo ao mesmo tempo pessimista, mas ao mesmo tempo ele era muito devoto ao Senhor. E isso fica claro lá na narrativa sobre a ressurreição de Lázaro, o irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus. Mas Tomé, ele cai de joelho quando ele vê o Senhor ressuscitado. Ele confessa ao Senhor. Mas antes ele havia dito, olha, eu só vou crer se eu ver. Eu só vou crer quando eu poder tocar nas marcas do Senhor. Mas quando o Senhor aparece para ele cai de joelho, ele confessa que o Senhor é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lá em João capítulo 20, versículo 28, 29 vai dizer, e Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Quantas vezes nós só cremos quando nós vemos o milagre? Quantas vezes nós perdemos a bênção do Senhor porque não acreditamos no milagre ou no impossível? Ou porque nós achamos que a história que as pessoas estão contando não é verdadeira? Tomé aqui, ele não creu no impossível. Ele precisou ver. E talvez você que está nos acompanhando seja dessa mesma forma. Precisa ver para crer. Mas o Senhor diz, bem-aventurado os que não viram e creram. Nós precisamos, meus queridos, ser bem-aventurados. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Um outro discípulo que estava aqui junto era Nataniel. O nome Nataniel significa dom de Deus. E Nataniel, quando ele tem aquele encontro com Jesus, Jesus dá um testemunho maravilhoso sobre a vida de Nataniel. Lá em João capítulo 1, versículo 47, vai dizer, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Esta é uma imagem de santidade. E santidade é o enfeite da casa de Deus. Lá em Salmo capítulo 93, no versículo 5 diz, teus testemunhos são extremamente fiéis, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. O que, meus queridos, nós precisamos é viver em santidade. Porque quando há falta de santidade na igreja, diante do povo do Senhor, o pecado é tolerado e há uma fraqueza. Nós podemos ver isso lá na igreja de Corinto, quando há um pecado muito forte, onde um dos membros da igreja está tendo relações sexuais com a sua madrasta, com a esposa do pai dele. A igreja não estava vivendo em santidade. Quando, meus queridos, nós vivemos em santidade, não toleramos o pecado. E quando eu digo que nós não devemos tolerar o pecado, não é a gente condenar as pessoas ao inferno, mas é dizer, olha, você está vivendo em pecado, você precisa confessar o seu pecado, porque Deus te ama. Deus te ama. E queremos caminhar junto com você. Queremos que você seja liberto desse pecado e que você viva uma vida de santidade diante do Senhor. O que, meus queridos, nós como igreja do Senhor precisamos viver numa vida de santidade para que o Senhor habite em nós. Nós precisamos ter um bom testemunho diante do Senhor. Lembra de Jó? O próprio Deus dá um testemunho de Jó diante de Satanás. Qual é o testemunho
que Deus tem dado sobre a sua vida. Natanael aqui, o próprio Jesus, ele dá um testemunho sobre a vida dele. Nós precisamos ter um bom testemunho diante do Senhor. Um testemunho de uma vida de santidade, de uma vida diante do altar do Senhor. Mas eu quero aqui continuar esse nosso estudo nesta noite e quero caminhar um pouco mais sobre a vida também aqui do Tiago, outro discípulo de Jesus. Tiago é irmão de João, que são filhos de Zebedeu. E com a vida de Tiago nós podemos ver a igreja sofredora, a igreja perseguida, porque Tiago foi o primeiro discípulo que sofreu martírio. E a igreja do Senhor, quando anda na presença do Senhor, quando anda em santidade, quando pratica o amor, quando ela tem um bom testemunho diante do Senhor, ela passa a ser perseguida. Porque o mundo não consegue tolerar pessoas que vivem uma vida de mudança de comportamento, algo santo diante do Senhor. Porque a igreja, então, quando começa a caminhar, a igreja, quando começa a andar na presença do Senhor, o diabo levanta e começa a perseguir a igreja, começa a colocar várias barreiras para que aquele trabalho pare. Quando vidas começam a ser entregues ao Senhor, quando vidas começam a ser transformadas pelo Senhor, há uma perseguição. Você prestou atenção no testemunho do nosso missionário Caleb, que nós mostramos nesse culto? Pessoas que são perseguidas porque andam na presença do Senhor. Eles vivem num país islâmico e lá há uma perseguição. Não consegue aceitar que Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus. E com essa perseguição, a morte, porque nós temos um novo jeito de pensar, um novo jeito de andar, e esse jeito é totalmente diferente do mundo lá fora. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quero dizer para você nesta noite, que está nos acompanhando nesse vídeo, que quando nós temos Cristo no nosso coração, a nossa mente é uma mente transformada, renovada. Nós não andamos mais no esquema do mundo lá fora. Não aceitamos mais aquilo que o mundo lá fora tolera. Aquilo que a Bíblia diz para nós é pecado, é pecado. Aquilo que o Senhor fala para nós que nós devemos fazer, nós fazemos. Nós não somos mais como as pessoas lá do mundo. Por isso a perseguição. Levamos vida, transformação. O que você precisa ter nesta noite é vida e transformação. Mas eu quero caminhar mais um pouquinho. Um outro discípulo que nós podemos aqui destacar é João. João foi o profeta a quem muito foi revelado. E onde há revelação, há poder, há transformação, há vida. Mas o que nós entendemos de revelação? Muitas vezes, quando nós falamos de revelação, pensamos logo nos nossos irmãos pentecostais. Aqui não é uma crítica aos nossos irmãos pentecostais. Nossos irmãos pentecostais, eles creem em revelação, em dom, em visão, mas não é isso que nós estamos dizendo aqui. Não é isso que a Bíblia ela traz para nós.
Porque a revelação para nós batistas é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Nós cremos na Bíblia como a revelação de Deus. Aquilo que Deus precisava revelar ao homem, Deus colocou aqui na palavra. Aquilo que Ele não precisava revelar ao homem, Ele não colocou. Por isso nós cremos na revelação que é a Bíblia, é a palavra de Deus. E você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus como revelação para a sua vida, para a minha vida, para o nosso crescimento espiritual. Agora, onde há poucas revelações ou raras revelações, a falta de vida, a falta de poder. E poder, meus queridos, está quando o Espírito Santo está em nós, quando nós temos a palavra de Deus como revelação para levar transformação. Por isso, viva o poder de transformar. Esse poder de transformar está na revelação, está na palavra do Senhor, está em Jesus Cristo que trouxe vida para nós. Por isso, nós precisamos, meus queridos, entender que a Bíblia é a palavra do Senhor. O que nós precisamos fazer é ter uma vida de devocional, uma vida de estudo, uma vida onde nós precisamos entender a palavra do Senhor. Precisamos ler mais a Bíblia, estudar mais a palavra do Senhor. Precisamos, meus queridos, entender mais a palavra do Senhor. E João, ele era um profeta, e profeta é aquele que é usado pelo Senhor, que recebe uma revelação do Senhor e transmite aquela revelação. E eu pergunto para você nesta noite, você tem sido um profeta do Senhor, tem recebido essa revelação que é a palavra do Senhor que tem vindo até você, e essa revelação que vindo com você como profeta do Senhor, tem levado ela até as pessoas? Tem dito para as pessoas que Jesus é vida, que Jesus é o Filho de Deus e que sem Jesus você não pode entrar no céu. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que você precisa fazer é ser um profeta do Senhor. Estudar mais a Bíblia, ler mais a palavra do Senhor, se alimentar com a palavra do Senhor. Alimente-se com a palavra do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção para os dois últimos discípulos. E é interessante porque esses dois últimos discípulos são anônimos. Aqui o texto não fala quem eles são. É interessante, porque o texto fala sobre os 7 discípulos que aqui estavam, cita o nome dos 5, mas os 2 últimos não fala quem são. Não sabemos quem são. O texto aqui não diz quem são. Mas eu quero chamar a sua atenção que esses 2 discípulos anônimos é você e eu. É nós. Para que nós possamos preencher o lugar da igreja do Senhor. É você e eu para servir ao Senhor na sua causa e trabalhar para o Senhor. É você e eu para que possamos levar uma mensagem de esperança a este mundo, principalmente nesse momento de pandemia. É você e eu que devemos guardar ou esperar a volta do Senhor. E não dizer, ó, o Senhor está demorando, então eu vou agora fazer o que quiser da minha vida. Eu vou viver a minha vida como se Jesus não fosse voltar. Eu estou cansado de esperar, então eu vou resolver os meus problemas do meu jeito. Não. É você e eu que devemos trabalhar para o Senhor enquanto o Senhor da Seara não volta.
É uma oportunidade que Deus está te dando, que Deus está me dando, para que nós possamos trabalhar para o Senhor. E a pergunta que eu faço para você: você está pronto para servir ao Senhor? Para trabalhar para o Senhor? Eu quero dizer para você nesta noite: não desista da sua caminhada com o Senhor. Não desista da sua caminhada com o Senhor. Tenha paciência. Tenha esperança. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Confie que o milagre, ele vai chegar no tempo certo. Confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Adore Ele. Busque Ele. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida diariamente. Tenha um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. Tenha uma vida de santidade. Viva para a glória do Senhor. Esteja pronto para trabalhar para o Senhor. Seja um profeta do Senhor. Leve mensagem de esperança. Busque a revelação do Senhor, a sua palavra. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Busque mais. Que Jesus possa te usar para a glória dele. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. E que o Senhor esteja conosco. Eu gostaria de orar pela sua vida. Talvez você queira se consagrar agora ao Senhor. Você queira agora se colocar diante do Senhor. Use agora esse momento para se consagrar a Deus. Às vezes eu sei que é difícil um culto desse, você estando na sua casa. Você talvez esteja distraído. Algumas coisas chamam a sua atenção. Talvez os seus filhos te atrapalhem para que você não preste atenção. Mas que neste momento você possa se consagrar ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus querido, amado, neste momento eu quero colocar nas tuas mãos a vida desses meus irmãos que estão nos acompanhando. Que a tua palavra, Pai, possa alcançar esses corações. Que o Senhor, Pai, possa transformar essas vidas. E que o Senhor, Pai, possa mudar essas vidas. Ó Deus, que a gente não venha cansar de esperar um milagre vindo dos céus. Cansado talvez de esperar a volta de Jesus. Mas que nós, ó Pai, possamos ter um bom testemunho, possamos ser profetas, possamos buscar revelações, buscando, ó Pai, a Tua palavra, tendo uma vida de oração, tendo uma vida, ó Pai, de santidade diante do Senhor. Colocamos, ó Pai, nossas vidas nas Tuas mãos e que possamos levar a Tua palavra a todas as pessoas que necessitam. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja contigo. Quero aqui avisar os membros da igreja que não deixem de contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas. Coloque no seu coração uma oferta para os nossos missionários dos campos missionários. A nossa oferta também para o nosso missionário de Felipe Guerra. Nós precisamos, queridos, sustentar esse nosso missionário. Então, envie a sua oferta. Envie a sua oferta. Não fique, meus queridos, parado. Vamos, meus queridos, trabalhar. Vamos servir ao Senhor. Também, seu quilo de alimento para a cesta básica. Envie seu quilo de alimento, você que está fazendo a sua feira. Não deixe de contribuir com 1 quilo de alimento para abençoar a vida das famílias que necessitam. Eu quero também
agradecer a Deus por todas as bênçãos que Deus tem nos concedido, que Deus possa estar nos guardando e nos protegendo. Visando sexta-feira, nós teremos a sala de oração, se Deus assim permitir. Na sexta-feira passada, nós tivemos problema com a internet aqui na nossa comunidade e a gente não conseguiu fazer, mas esperamos que essa sexta-feira agora dê tudo certo e que possamos então fazer a nossa sala de oração via WhatsApp. E domingo nós teremos nosso culto de celebração, né, aqui no nosso canal do YouTube e ao vivo pelo canal do Facebook. Então você pode acompanhar. Se quer acompanhar nosso culto ao vivo, entre lá no Facebook, na minha página, você então poderá acompanhar o culto ao vivo. Amém? Eu quero aqui também agradecer a Deus, né, por todos aqueles que estão nos acompanhando. Que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Peço a você que compartilhe esse vídeo, esse link para abençoar a vida de outras pessoas. Deixe também aí um like. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nós estaremos orando ao Senhor, encerrando este nosso culto desta noite. Então feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado, Deus querido, por esse momento de culto, de louvor, de adoração, de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor, Pai, possa abençoar-nos cada vez mais e mais, que possamos ter desejo cada vez mais e mais de estudar a Tua Palavra e de crescer em Ti, de buscar mais também a Tua presença, Pai. Abençoe a vida de cada um que está nos acompanhando. Que a Tua bênção, Pai, a Tua paz, a Tua orientação possa estar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre as nossas famílias. Ó Deus querido, te pedimos que o Senhor nos livre dessa praga maldita que está solta do coronavírus, que tem entrado em muitos lares, que tem, ó Pai querido, ceifado muitas vidas. Quantas famílias têm chorado, ó Pai, quantas famílias têm lamentado, e colocamos, ó Deus, diante do Senhor. Que o Senhor opere poderosamente, visite, ó Pai, os leitos dos hospitais, cure, ó Pai querido, os enfermos. Colocamos diante do Senhor. Abençoe a Igreja Batista do Moreno, abençoe a nossa comunidade, a nossa cidade e também o nosso estado e o nosso Brasil. Se conosco no restante dessa semana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém, meus queridos.